No aniversário do papai, meu irmão descobriu que eu tinha 12 milhões de dólares e meus pais exigiram que eu desse o dinheiro para ele. Você sempre foi um peso para esta família. Pelo menos faça a coisa certa uma vez na vida. Descobri que meus pais transferiram a empresa da família para minha irmã, então parei de trabalhar 80 horas por semana sem receber. Uma semana depois, meu pai ligou. Nosso maior cliente estava prestes a cancelar. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento. Respondi friamente: deixe a Sarah resolver. Ela é a herdeira, afinal. O som baixo e rítmico dos servidores na sala dos fundos da Evergreen Solutions era a trilha sonora constante da minha vida adulta. Por 10 anos, esse som era mais do que apenas ruído de fundo. Era o pulso da minha existência, uma canção de ninar para as semanas de 80 horas que eu dedicava ao negócio da família. Eu era Michael, 32 anos, e minha identidade estava tão entrelaçada com a Evergreen, a empresa fundada pelo meu avô, que eu mal sabia onde terminava eu e começava ela. Minhas mãos, calejadas não pelo trabalho físico, mas pelas intermináveis horas segurando um mouse e digitando freneticamente, frequentemente doíam com uma dor surda e persistente. Havia sombras permanentes sob meus olhos, prova das inúmeras noites em claro resolvendo falhas, aperfeiçoando apresentações e fechando negócios que mantinham as luzes acesas e os lucros fluindo. Sacrifiquei muito. Férias era um conceito estranho, minha vida social uma lembrança distante. Relacionamentos sérios murcharam antes de florescer, sufocados pelas exigências constantes do trabalho. Frequentemente comia pizza fria na minha mesa, a gordura manchando meus dedos, tudo em nome de um bem maior. O futuro da família, o orgulho dos meus pais e um legado que eu realmente acreditava ser parcialmente meu. Imaginava o dia em que meu nome estaria ao lado dos deles na história da empresa, uma recompensa pela minha dedicação inabalável. Olhando para trás, esse foi meu maior ponto cego, meu ponto mais vulnerável, uma necessidade profunda, quase desesperada, de validação. Acreditava que meu esforço e lealdade seriam vistos, reconhecidos e, o mais importante, recompensados. Queria deixá-los orgulhosos, provar que eu era digno da confiança que pareciam depositar em mim. Minha irmã mais nova, Sarah, era um contraste gritante, quase doloroso, com meu empenho incansável. Enquanto eu batia o ponto antes do amanhecer, ela aparecia ao meio-dia, às vezes mais tarde, com sua bolsa de grife jogada despreocupadamente no ombro. Trabalhava meio período, se é que se pode chamar assim, frequentemente desaparecendo em sabáticos que duravam semanas, às vezes meses, sempre voltando com um novo bronzeado e histórias caras. Ela frequentemente perdia reuniões cruciais com clientes, com desculpas frágeis e muitas vezes absurdas. Uma enxaqueca repentina, um compromisso de última hora no spa, um bloqueio criativo. Mesmo assim, sempre era elogiada, especialmente por conquistas superficiais, seu senso de modo impecável, sua capacidade de encantar um ambiente com um sorriso deslumbrante, embora vazio. Ah, a Sarah tem um jeito tão especial com as pessoas, dizia minha mãe, enquanto eu ficava encarregado de lidar com os estragos de um prazo perdido. A última postagem da Sarah no Instagram, uma imagem perfeitamente filtrada dela relaxando numa praia de areia branca em Bali, com a legenda "Vivendo minha melhor vida". A abençoada, era um veneno que eu engolia todo dia. Sabia, mesmo naquela época, que essa melhor vida era financiada por despesas infladas de marketing da Evergreen, despesas que curiosamente surgiam nos livros depois de seus sabáticos. Lembro de um dia de ação de graças, vívido como ontem, a lembrança ainda afiada como uma lâmina. O aroma tentador de peru assado e torta de abóbora era apenas uma memória distante e zombeteira. Estava curvado sobre meu laptop num escritório desolado, a única luz vindo da tela, tentando desesperadamente garantir a Global Corp, um cliente essencial que redefiniria o alcance da Evergreen e garantiria nosso futuro. Por anos, meus pais me ligavam, suas vozes melosas de preocupação. Ah, Michael, você é tão confiável. A Sarah está se divertindo tanto na viagem. Não podemos incomodá-la. Confiável, sim. Reconhecido pelo custo real dessa confiabilidade? Nunca. Eu era o cavalo de carga, Sarah o pônei mimado de exibição, e aceitei esse papel de forma tola, acreditando que me levaria ao meu lugar de direito. A descoberta veio numa terça-feira aparentemente comum, um dia com o ritmo frenético de sempre. Meus ombros doíam, meus olhos ardiam. E o gosto metálico persistente de café demais recobria a minha língua. Eu estava procurando um contrato antigo de cliente, um arquivo de um projeto que eu havia gerenciado sozinho anos atrás, quando tropecei em uma unidade pouco usada da empresa. Meu dedo, guiado por um tremor quase imperceptível de curiosidade, clicou em uma pasta chamada Privado. Prendi a respiração. Dentro dela, um e-mail marcado como confidencial, plano de sucessão, piscava de volta para mim, o texto branco em fundo escuro era um farol gelado e ameaçador. As palavras na tela borraram, depois se ajustaram em um foco nítido e nauseante. Transferência total de propriedade para Sarah após aposentadoria. Meu peito apertou, um nó frio se formou no estômago com gosto de fel. Foi como se tivessem arrancado meu interior e preenchido com gelo, deixando um vazio oco e dolorido. O ar saiu dos meus pulmões, substituído por um pavor sufocante que roubou meu fôlego.
Meus dedos tremiam tanto que quase deixei o celular cair, a tela iluminada refletindo meu rosto pálido e horrorizado. Cliquei nos documentos anexados, cada página um novo golpe, uma confirmação cruel. Cada sacrifício, cada noite virada, cada centavo que eu reinvesti na empresa passou diante dos meus olhos numa sequência vertiginosa e enjoativa. Foi tudo em vão. Eu era apenas um ativo descartável, uma ferramenta a ser usada e jogada fora? Imprimi os documentos, o som suave da impressora uma zombaria cruel ao meu grito interno. O papel parecia frágil, inconsistente, mas carregava o peso do meu mundo despedaçado. Minhas mãos tremiam tanto que as folhas farfalhavam como folhas secas ao vento do inverno. Dobrei-as com cuidado, como se manuseasse um mapa frágil e antigo de um tesouro esquecido, e as escondi em uma gaveta trancada da minha escrivaninha. Era um segredo que eu ainda não estava pronto para encarar, uma verdade dolorosa demais para aceitar de imediato. Naquela noite, deitado na cama, o silêncio do meu apartamento era ensurdecedor, amplificado pelo zumbido frenético nos meus ouvidos. O teto parecia opressor, pesando sobre mim, ameaçando me esmagar. Repeti na cabeça uma frase frequente e quase casual do meu pai. Você é tão talentoso, Michael. Você sempre dá um jeito. Era a frase padrão dele, dita com um gesto displicente sempre que eu mencionava minha carga de trabalho ou meu futuro. Agora parecia uma rejeição cruel e calculada do meu valor, uma forma sutil de dizer que eu era descartável, que meu valor estava apenas em gerar lucro, não no meu valor como filho. Eu era só mais uma engrenagem substituível na fachada cuidadosamente construída? Esse foi meu primeiro fundo do poço real, a amarga realização de que o sonho familiar em que eu acreditava tão ferozmente era, para eles, apenas uma transação, um meio para um fim. O gosto da traição era ácido na minha boca, um lembrete constante da verdade amarga. A traição me corroía, uma dor latejante atrás dos olhos, um peso surdo que se espalhava pelo peito e se fixava nos ossos. Passei dias em transe, cumprindo as tarefas na Evergreen de maneira automática, meus movimentos rígidos, meu sorriso forçado e quebradiço. O cheiro familiar de café velho e toner de impressora no escritório, antes reconfortante, agora parecia o odor de um túmulo, um confinamento sufocante. Eu sabia que precisava confrontá-los, arrancar a máscara e ver a verdade crua e feia por baixo. A tensão me consumia, uma asfixia lenta e agonizante. Escolhi um jantar de domingo aparentemente normal em família. O aroma do assado de panela característico da minha mãe, que normalmente era um abraço caloroso que prometia acolhimento, agora parecia enjoativo, uma doçura sufocante que embrulhava meu estômago. A sala de jantar, adornada com fotos de família emolduradas, minha formatura, o primeiro recital de balé da Sarah, uma viagem brega à praia em que todos usávamos camisas havaianas combinando, de repente parecia estranha, alienígena. Cada rosto sorridente na parede parecia uma acusação, uma zombaria silenciosa da verdade que eu agora conhecia, um testemunho de uma realidade fabricada. Esperei até que os pratos da sobremesa fossem recolhidos, os últimos restos de torta de maçã, uma mentira doce sobre a mesa, um floreio final e enganoso. Meu coração batia com força contra as costelas, um pássaro preso tentando escapar da gaiola. Inspirando fundo, tremendo, sem conseguir acalmar os batimentos acelerados, tirei os documentos de sucessão impressos da minha bolsa de couro gasto e os depositei suavemente sobre o carvalho polido da mesa. Eles farfalharam suavemente, um som que parecia romper o silêncio educado da sala, ecoando com o peso das verdades não ditas. Meus pais, rostos normalmente tão compostos, tão cuidadosamente moldados para consumo público, contorceram-se de choque. Então, rapidamente, um lampejo de algo frio, quase reptiliano, tomou seu lugar. Defesa. Um muro se ergueu, impenetrável e gélido. O que é isso, Michael? Perguntou minha mãe, a voz assustadoramente calma, quase melosa, embora seus olhos se movessem nervosamente dos papéis incriminadores para meu rosto, traindo o tumulto interno. É o plano de sucessão, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava, uma calma surpreendente tomando conta de mim, aquele que dá a Sarah posse total da Evergreen, me excluindo completamente. As palavras pairaram no ar, pesadas e inegáveis. Meu pai pigarreou, um som gutural e nervoso. Evitando meu olhar, ele catou uma migalha solta na toalha da mesa. Não dramatize, Michael. É apenas negócio. A Sarah. Bem, a Sarah precisa mais de estabilidade financeira do que você. Ela não é tão engenhosa. Ele finalmente me encarou, seus olhos cheios de uma mistura ensaiada de preocupação e condescendência, um olhar familiar que sempre me causava arrepios. Você tem talento para ter sucesso em qualquer lugar, Michael. Sempre soubemos que você se viraria sozinho. E foi isso. A frase clássica de manipulação emocional, acompanhada do gesto displicente com a mão, como se fosse um tapinha verbal na cabeça, insinuando que minhas preocupações eram triviais, até egoístas. Era uma torção sutil da faca, feita para me fazer duvidar da minha própria sanidade, do meu próprio valor. Sarah, sempre indiferente, deu de ombros, mexendo em um fio solto de sua blusa de seda cara. Ah, aquele velho plano? Qual o problema, Mickey? Você é tão ambicioso, vai criar algo ainda maior.
O uso casual do meu apelido de infância, Mickey, geralmente reservado para momentos de carinho, agora soava como um insulto calculado, uma zombaria do nosso passado compartilhado. Seus olhos tinham um brilho de triunfo que não pude deixar de notar, um lampejo de satisfação cruel. É isso que família significa para vocês? Sussurrei, a voz falhando na última palavra. A pergunta. Um apelo desesperado lançado ao vazio, que não oferecia consolo nem abrigo. A pergunta pairou pesada no silêncio tenso que ecoava pelas paredes daquela casa outrora amorosa. Senti um vazio profundo e doloroso, a traição como um peso físico no peito, um fardo esmagador que ameaçava me sufocar. Não era só sobre a empresa. Era sobre uma década da minha vida. A crença inabalável neles, agora em milhões de pedaços irreparáveis. O ar na sala tornou-se espesso, sufocante, carregado de verdades não ditas e rancores amargos. Naquela noite, deitado acordado no meu apartamento, o silêncio era ensurdecedor, amplificado pelo zumbido frenético nos meus ouvidos, os sons familiares da cidade lá fora, uma sirene distante. O ruído do trânsito parecia abafado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto comigo. A raiva era uma brasa queimando no meu estômago, um incêndio abrasador. Mas por baixo dela, uma resolução gelada começou a se formar. Eu não podia mais ser explorado. Minha decisão de sair não foi apenas um ato impulsivo de raiva. Foi um movimento frio e calculado para me proteger e, ao mesmo tempo, expor a verdadeira natureza deles. O peso das semanas de 80 horas sem reconhecimento finalmente esmagou os últimos vestígios da minha esperança pela aprovação deles. Deixando para trás um núcleo endurecido de determinação, comecei minhas preparações silenciosas. Todas as noites após o expediente, eu fazia backup meticuloso de todos os meus arquivos de projetos pessoais, cada registro de comunicação com clientes detalhando meus esforços individuais em contas importantes como a Global Corp e qualquer propriedade intelectual que eu tivesse desenvolvido sozinho. Eu não estava roubando dados da empresa. Estava apenas reunindo provas inegáveis das minhas contribuições indispensáveis, a comprovação do meu trabalho, da minha dedicação, da minha própria existência dentro daquela empresa. Meu instinto dizia que eu precisaria disso, que a batalha estava longe de acabar. O ato parecia quase cirúrgico, preciso, sem emoção. Mesmo com o coração pesado, com a sensação de estar traindo o próprio sangue. Mas eu sabia que eles haviam me traído primeiro. E de forma muito mais profunda. Também entrei em contato com Robert Maxwell, meu antigo mentor de confiança na Evergreen, um homem que sempre foi uma presença tranquila e constante. Robert, um velho amigo da família, frequentemente expressava uma reprovação sutil ao favoritismo descarado dos meus pais, embora nunca interferisse diretamente. Agora, ele me ofereceu um encorajamento discreto, sua voz baixa e solidária. Michael, disse ele, suas palavras um bálsamo para os meus nervos em carne viva. Às vezes os limites mais difíceis de traçar são os dentro da própria família. Mas também são os mais vitais. Você merece mais do que aquilo que eles te deram. Ele era o olhar externo objetivo que eu desesperadamente precisava. Um farol de sanidade no meu mundo em colapso. Numa manhã de segunda-feira, uma semana após o jantar, enviei meu e-mail de demissão. Foi curto, conciso e assustadoramente formal. Com efeito imediato, estou me desligando do meu cargo na Evergreen Solutions devido a uma quebra fundamental de confiança e à necessidade de reestruturar minhas prioridades pessoais. Não copiei ninguém, deixando a notícia se espalhar sozinha pela empresa, uma bomba silenciosa detonando no coração da ilusão cuidadosamente construída por eles. As consequências imediatas foram um turbilhão. Meu celular não parava de vibrar com ligações e mensagens desesperadas dos meus pais. Primeiro exigindo, depois implorando, por fim ameaçando. Você está abandonando sua família, Michael. Depois de tudo que fizemos por você, isso é uma traição. Essa era outra frase manipulação típica deles. Um lembrete constante de uma dívida imaginária que eu supostamente tinha com eles. Uma dívida que, para eles, era eterna. Minha voz, no entanto, permaneceu calma, firme e completamente sem emoção. Estou me protegendo, mãe. Vocês fizeram suas escolhas, agora estou fazendo as minhas. As palavras pesavam, mas ao mesmo tempo eram libertadoras. Uma declaração de independência. Uma nova e firme resolução substituir a dor no meu peito. O caos na Evergreen Solutions foi imediato e profundo. Meus ex-colegas, frenéticos, me ligavam sobre projetos parados e clientes sem resposta. Sarah, completamente perdida, tentava delegar tarefas que mal compreendia, sua voz estridente de pânico revelando a total incompetência para todos verem. A empresa, que antes funcionava como uma máquina bem lubrificada sob minha supervisão, agora era um navio afundando. Na semana seguinte à minha saída, a Evergreen Solutions mergulhou em completo caos. O escritório antes eficiente, que eu ajudara a modernizar com incontáveis horas de trabalho não remunerado, tornou-se um redemoinho de confusão. Ligações de funcionários em pânico se tornaram um ruído de fundo constante na minha nova tranquilidade, um zumbido distante e irritante.
Boatos sobre minha saída repentina e sem explicações se espalharam como fogo pelo setor, chamando a atenção e levantando sobrancelhas. Meus antigos colegas, muitos dos quais eu considerava amigos, estavam no meio do fogo cruzado, divididos entre a lealdade à família e ao homem que realmente havia sustentado a empresa. Então a ligação veio. Era meu pai, a voz rouca de medo, quebrada com um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Michael. Nosso maior cliente, a Global Corporation, está ameaçando cancelar. Eles disseram que ninguém mais entende a conta deles. Você precisa voltar. Estamos perdendo tudo. Você está nos arruinando. O medo na voz dele era palpável. Um apelo desesperado, mas ainda assim, sem pedido de desculpas, sem reconhecimento da traição, das mentiras, dos anos de exploração. Apenas pânico pelo próprio bem-estar financeiro. O lucro da empresa. Sem desculpas. Sem reconhecimento. As palavras ecoavam amargamente o passado, uma confirmação de que as prioridades deles continuavam as mesmas. Minha voz, no entanto, permaneceu fria, calma e completamente distante. Deixe a Sarah resolver, pai. Ela é a herdeira, afinal. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor, um vazio espesso e desconfortável. Tinha o gosto de uma vitória cinzenta, uma satisfação perversa misturada à profunda tristeza de uma família verdadeiramente perdida, um laço irrevogavelmente rompido. A dinâmica de poder havia mudado completamente e, pela primeira vez na vida, eu tinha as cartas na mão. O verdadeiro poder. Alguns dias depois, um acontecimento sutil, mas crucial, virou o jogo, um golpe de sorte que parecia quase divinamente orquestrado. Eu finalmente estava esvaziando algumas caixas antigas da minha infância, resgatando alguns itens sentimentais que havia deixado para trás. Meu velho glove de beisebol empoeirado, uma cópia gasta do meu livro favorito de infância, uma coleção de fotografias desbotadas guardadas em uma gaveta pouco usada. Na escrivaninha antiga do meu pai, que havia pertencido ao meu avô antes dele, encontrei um diário de capa de couro, desgastado. Era do meu avô já falecido. Um homem conhecido por sua sabedoria silenciosa, sua integridade inabalável e seu cuidado meticuloso. Ele havia sido o fundador original da Evergreen Solutions, um homem que acreditava acima de tudo na justiça. O cheiro de papel antigo e tabaco de cachimbo ainda impregnava as páginas frágeis, um aroma reconfortante que trouxe uma onda de nostalgia agridoce. Entre registros nostálgicos de feriados em família e viagens de pesca, encontrei uma série de anotações detalhadas sobre os primeiros dias da empresa, sua visão para o futuro e seu compromisso inabalável com práticas comerciais éticas. E então, lá estava. Um acordo original de parceria pré-constituição estava cuidadosamente guardado entre duas páginas frágeis, quase escondido à vista. Ele era anterior à estrutura atual de propriedade dos meus pais e parecia quase um detalhe esquecido, uma relíquia de uma outra era. Uma anotação manuscrita ao lado de uma cláusula específica, quase arcaica, dizia: para garantir o jogo justo a todos que realmente construírem este sonho, ninguém deve ser deixado para trás. A cláusula, escrita com uma caligrafia elegante e curva, afirmava que, se a propriedade da empresa fosse transferida sem um consentimento documentado e um acordo de compensação justa a qualquer sócio contribuinte principal, termo que meu avô havia claramente definido, incluindo o meu nome devido às minhas contribuições não remuneradas no início do negócio da família, ainda antes da adolescência, quando eu passava os verões arquivando e organizando, o acordo poderia ser legalmente contestado. Potencialmente acionando uma venda forçada ou transferindo a empresa para um fundo neutro por um período. Era a previsão dele, uma rede de segurança contra exatamente o tipo de manipulação que eu estava enfrentando. Um guardião silencioso do além. Essa descoberta não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a crença inabalável dele na justiça, seu reconhecimento póstumo e silencioso do meu valor fundamental, algo que meus pais sempre me negaram. Parecia uma mão calorosa sobre meu ombro, um sussurro de encorajamento de um homem que realmente entendia. Armado com essa prova incontestável, entrei em contato imediatamente com um advogado afiado e empático, especializado em direito corporativo e familiar, recomendado pelo Robert. Seu nome era Sr. Harrison, um homem de olhos gentis e mente afiada como lâmina presa. Ele ouviu sem julgar, como eu contaria mais tarde ao Robert, os olhos dele refletindo uma compreensão silenciosa da traição, não apenas de um negócio, mas de uma alma. A avaliação inicial do Sr. Harrison foi clara. A cláusula era válida e meu caso era sólido, especialmente reforçado pelos registros meticulosos das minhas contribuições e pela iminente saída da Global Corp, o que demonstrava claramente a total incompetência da Sarah. E isso não é apenas uma reivindicação, Michael, ele disse. Isso é justiça. Iniciei o processo legal em um desafio formal ao plano de sucessão e uma reivindicação significativa por salários não pagos desde meu primeiro dia. Os documentos legais foram entregues rapidamente, criando mais uma onda de pânico no acampamento dos meus pais, um novo abalo no mundo cuidadosamente construído por eles. A reação deles foi previsível, e feia. Indignação pública, campanhas agressivas nas redes sociais contra mim, tentando me pintar como um filho ganancioso e ingrato que estava destruindo o legado da família.
publicaram fotos antigas minhas quando criança, justapostas com legendas ferozes sobre traição e ingratidão, ameaças veladas de processos, acusações infundadas de espionagem corporativa, e até ameaças disfarçadas de deserdar-me. Tentaram desesperadamente mobilizar parentes e amigos em comum contra mim, a máscara social agora esticada ao ponto de revelar os rostos desesperados e manipuladores por baixo. A fachada, mantida meticulosamente por décadas, começava a rachar sob a pressão, revelando a podridão interior. Os sussurros na comunidade aumentaram, um coro de julgamentos. Durante o processo de descoberta, o Sr. Harrison, com sua abordagem calma e sistemática, descobriu ainda mais evidências condenatórias. O salário de meio período da Sarah, ao que tudo indicava, era absurdamente inflado, muito além de qualquer valor de mercado razoável para sua contribuição mínima. Relatórios detalhados de despesas, enterrados profundamente no software contábil da empresa, revelaram uma trilha chocante de compras pessoais luxuosas, em bolsas de grife da Quinta Avenida, eletrônicos de última geração e viagens exóticas para lugares como as Maldivas e os Alpes suíços, tudo cuidadosamente disfarçado como entretenimento de clientes ou despesas de marketing. Esse era o padrão dela, agora exposto, uma vida vivida inteiramente para as aparências, financiada pela mesma empresa pela qual eu havia sangrado. Mas ainda mais devastadora foi a série de e-mails internos entre Sarah e nossos pais. Datando de anos atrás, eles revelavam que Sarah havia manipulado ativamente nossos pais para me excluir. Ela alimentava suas inseguranças sobre o poder e a influência que eu ganhava dentro da empresa, sussurrando veneno aos ouvidos deles. Inventava histórias sobre minha suposta deslealdade, exagerava minha independência percebida e sugeria que eu era ambicioso demais, que acabaria saindo de qualquer forma, então era mais seguro garantir o futuro dela primeiro. Ele é uma ameaça. Mãe, pai, dizia um dos e-mails. Ele vai tomar tudo. Eu sou quem realmente entende a marca, a imagem. Ela os manipulou como quis, disse o Sr. Harrison com frieza, a voz sombria, as palavras dela foram uma canção de ninar envenenada nos ouvidos deles. Ela chegou a sugerir que me manter fora da sociedade da empresa me motivaria a trabalhar ainda mais para conquistar a aprovação deles. Uma forma distorcida de guerra psicológica. O clímax chegou durante uma tensa sessão final de mediação, pouco antes do início de um julgamento completo. O Sr. Harrison insistiu em trazer um grupo seleto de familiares que haviam permanecido neutros, junto com os clientes mais antigos e respeitados da Evergreen, incluindo um representante cético da Global Corporation, que ainda considerava suas opções. O ambiente estava carregado de tensão não dita, o ar pesado com cheiro de papel antigo e expectativa nervosa. As luzes fluorescentes zumbiam, lançando um brilho duro e implacável sobre os rostos de todos. O Sr. Harrison, com seu jeito calmo e metódico, apresentou as provas. Projetou os e-mails incriminadores em uma tela grande, pixel por pixel, revelando as conversas manipuladoras de Sarah, seus sussurros insidiosos. Depois vieram as discrepâncias financeiras, transação por transação, os números, uma acusação clara de sua ganância e da cumplicidade dos meus pais. A sala reagiu com espanto. A fachada cuidadosamente construída por Sarah desmoronou. Seu rosto, geralmente tão composto e impecavelmente maquiado, se contorceu numa expressão de pura fúria e desespero. Ela explodiu em um ataque desesperado e choroso, sua voz aguda ecoando pelas paredes polidas. Ele sempre tentou me fazer parecer a vilã. Ele nunca me valorizou. Eu mereço isso. Seu surto, uma confissão em plena tentativa de se defender, aconteceu diante de todos. O representante da Global Corp, observando a cena caótica, balançou a cabeça em silêncio, um sinal claro de que a decisão já estava tomada. A máscara social da minha família, antes tão impenetrável, finalmente havia se despedaçado por completo, revelando a verdade feia por trás. A decisão do tribunal foi rápida e enfática, baseada na força da cláusula do meu avô e nas evidências irrefutáveis apresentadas pelo Sr. Harrison. Os registros meticulosos das minhas contribuições, os e-mails incriminadores, os desvios financeiros flagrantes, o juiz decidiu de forma contundente a meu favor. Minha década de trabalho documentado não só foi reconhecida, como também foi validada judicialmente. Uma declaração pública do meu valor. Não foi apenas uma vitória. Foi uma vindicação profunda, um momento em que a justiça, fria e imparcial, finalmente prevaleceu. O desfecho para a Evergreen Solutions foi devastador, mas totalmente inevitável. O plano de sucessão foi irrevogavelmente anulado. A empresa, considerada instável, mal administrada e agora envolvida em um conflito familiar interno, foi forçada a uma venda imediata para uma corporação rival maior, a Horizon Dynamics. Meus pais, que haviam se agarrado à ilusão de controle, perderam quase tudo o que haviam construído cuidadosamente às custas do meu esforço. O legado tão valorizado por eles, a própria identidade, desapareceu para sempre, vendida pedaço por doloroso pedaço. As perdas financeiras e reputacionais foram imensas. Eles enfrentaram prejuízos severos, tiveram os bens congelados, e os planos de aposentadoria cuidadosamente traçados evaporaram como neblina ao sol da manhã. Publicamente, estavam desonrados. A máscara social que usaram por tanto tempo, a mesma que enganou tantos, estava em farrapos, substituída pelo escárnio e sussurros.
Amigos e contatos que antes admiravam a família de sucesso e a vida aparentemente perfeita agora os viam como realmente eram. Manipuladores, desonestos e, no fim, egoístas. As ligações pararam. Os convites para eventos da comunidade desapareceram. Tornaram-se párias nos mesmos círculos que tanto tentaram impressionar. Sarah também enfrentou as consequências completas de seus atos. Ela escapou por pouco de acusações criminais por desvio de dinheiro, graças à negociação estratégica do Sr. Harrison. Mas as penalidades civis foram arrasadoras. A falência pairava como uma nuvem escura sobre a vida outrora glamourosa dela. Sua imagem nas redes sociais, cuidadosamente construída, ante seu orgulho e escudo contra a realidade, desmoronou, deixando-a isolada e exposta. A vida luxuosa que ela ostentava se revelou uma mentira, e agora todos sabiam disso. As curtidas e comentários sumiram, substituídos por silêncio e julgamento. E a Global Corp cancelou oficialmente o contrato com a Evergreen Solutions. O e-mail, breve e direto, citava diferenças irreconciliáveis e falta de confiança. Foi um testemunho final e doloroso das prioridades equivocadas dos meus pais. Valorizar as aparências e o favoritismo em vez da integridade e do verdadeiro talento. A empresa, antes símbolo do sucesso deles, agora era um monumento ao fracasso. Depois de tudo, um silêncio profundo se instalou na minha vida. A energia frenética que me definia há tanto tempo começou a desaparecer. As ligações constantes, os e-mails intermináveis, foram substituídos por uma calma que eu nem sabia que era possível. A dor persistente nos ombros aliviou. As olheiras começaram a desaparecer. O gosto metálico do estresse deu lugar ao sabor simples e puro da água. Usei o valor do acordo judicial, uma quantia significativa que, pela primeira vez, refletia verdadeiramente minha década de trabalho e o valor real das minhas contribuições, para lançar minha própria consultoria em Answerpoint Strategies. Construí tudo do zero, com base em princípios de transparência absoluta, remuneração justa e valorização genuína do talento. Tudo que o negócio da minha família nunca teve. Meu escritório, embora menor, parecia infinitamente maior, cheio da luz da minha própria visão. Robert, meu antigo mentor, tornou-se meu primeiro conselheiro oficial, sua sabedoria firme e seu encorajamento silencioso uma presença constante e reconfortante. Ele viu o fogo nos meus olhos, a paixão por um negócio ético. Vários ex-colegas, impressionados com minha integridade e validados pela decisão judicial, me procuraram, ansiosos para fazer parte do novo projeto. Minha reputação, antes manchada de forma sutil pelas calúnias da minha família, agora brilhava mais do que nunca. Construída sobre honestidade e competência, conquistamos novos clientes não por manipulação ou promessas vazias, mas por resultados reais e confiança. Encontrei uma paz e uma liberdade profundas que nunca achei possíveis. A pressão constante, a manipulação emocional insidiosa, o esforço interminável por uma aprovação que nunca veio, tudo havia sumido. A casa onde cresci, com paredes que pareciam ecoar acusações e expectativas não ditas, tornou-se uma lembrança distante, o fantasma de um passado que eu não habitava mais. Meu novo apartamento, pequeno mas meu, era um santuário, um verdadeiro porto em meio ao mar que eu mesmo havia construído, um lugar onde finalmente eu podia respirar livremente. Comecei a construir um novo tipo de família, não de sangue, mas de escolha. Amigos verdadeiros que celebravam minhas conquistas e me apoiavam nos momentos difíceis que ainda surgiam. Eles eram os que realmente me ouviam, que viam quem eu era, e não apenas o papel que eu desempenhava. Até comecei um novo relacionamento amoroso, saudável, baseado em respeito mútuo e conexão genuína, um contraste marcante com a natureza transacional da minha antiga vida familiar. Foi uma revelação descobrir o que era apoio verdadeiro e incondicional. As cicatrizes do passado, no entanto, permanecem. Ainda havia momentos, especialmente à noite, em que a lembrança da traição voltava. Uma pontada aguda no peito, uma dor fantasma. As palavras cortantes deles, o peso esmagador das mentiras, às vezes voltavam à minha mente. Mas a dor não me consumia mais. Era uma cicatriz, um lembrete do que eu sobrevivi, um testemunho da minha resiliência. Mas já não me definia. O arame farpado ao redor dos meus pulmões finalmente havia se afrouxado. Eu podia respirar de novo, profunda, completa e verdadeiramente. Meses depois, tive um encontro inesperado com meus pais e Sarah num evento beneficente da comunidade, uma gala anual que eles costumavam dominar. Estavam envelhecidos, diminuídos, as fachadas impecáveis visivelmente desgastadas, os sorrisos quebradiços e forçados. Amargurados, ressentidos, com um olhar desesperado e vazio, e ainda assim, incapazes de oferecer um pedido de desculpas sincero. Minha mãe se aproximou, o rosto marcado com a súplica familiar por compaixão, a voz fraca. Michael, olha o que você fez com a gente. Estamos arruinados. Como pôde? Minha voz, no entanto, foi calma, sem raiva ou amargura. Desejo o melhor para vocês, mãe, respondi, o olhar firme, inabalável. Mas meu caminho agora é só meu.
O silêncio após minhas palavras foi profundo, um lembrete claro dos limites que eu finalmente havia estabelecido, uma linha traçada na areia que eles não podiam mais ultrapassar. Era o som da minha liberdade, ecoando mais alto do que qualquer discussão, mais poderoso do que qualquer desculpa vazia. Eles desviaram o olhar, derrotados, as palavras silenciadas pela força inquebrantável da minha decisão. Não senti triunfo. Apenas uma paz tranquila e profunda. Minha história, percebi, não é apenas sobre traição financeira ou batalhas legais. É sobre a jornada, dolorosa e libertadora, de me libertar. É sobre entender que família de verdade nem sempre é a de sangue. É sobre confiança, respeito e apoio incondicional. É sobre a importância crucial de estabelecer limites, valorizar o próprio valor e entender que a verdadeira cura começa quando você escolhe a si mesmo, e mesmo que essa escolha signifique se afastar de quem supostamente deveria te amar mais. É sobre encontrar seu próprio porto seguro, sua própria força, e construir uma vida que seja verdadeiramente sua.